Como escalar as vendas do seu negócio na internet usando VSLs. Conta pra mim aqui, ó. Você tá cansado de usar estratégias que não funcionam para te gerar vendas. Eu sei que você já tentou um monte de coisas por aí, talvez até você tenha tentado fazer VSLs, mas nada te gerou resultados. Dentro desse vídeo eu vou te mostrar como que você começa a vender e como que você escala as suas vendas usando a tão famosa estratégia de VSLs. A questão é que existe um monte de profissionais por aí, um monte de empreendedores que tentam um monte de coisas diferentes que acabam não gerando resultados para vender na internet. Mas na real é que a estratégia de VSL, o funil de VSL, é uma das estratégias, é um dos templates mais usados e testados no mundo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos também, é muito validado. Então faz muito tempo que a galera usa e muito tempo que funciona e ainda continua funcionando hoje, desde que você siga os passos corretos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O fracasso é você insistir em adotar estratégias que você não sabe se funciona quando você precisa de vendas imediatas, quando você precisa de vendas todos os dias. Então o que eu vou te falar é, escolha uma estratégia, use a estratégia de VSLs, que você já sabe que ela foi validada por milhares ou milhões de pessoas em torno do mundo, se especialize nessa estratégia e faça gerar resultados para o seu negócio. Depois que você estiver gerando resultado, depois que você tiver dinheiro no bolso, aí sim você pode ficar tranquilo para testar outras coisas. Mas não vai criar Frankenstein, não vai inventar estratégias do zero, sendo que você não tem resultados expressivos ainda. Testa o que funciona, usa o que funciona, depois você começa a mesclar e criar os seus próprios modelos, os seus próprios funis e os seus próprios templates. Mas enquanto você não tem resultados expressivos, usa o que funciona. O que você precisa é usar esse modelo aqui para fazer vendas todos os dias, para trazer dinheiro para o seu bolso todos os dias. Esse modelo que eu vou te mostrar aqui, essa estrutura, ela pode gerar vendas para quem te conhece e também para quem não te conhece. Ou seja, o que a gente chama aqui de público quente e público frio também. E o morno, é claro, que você consegue vender também. Então, o VSL, né, a estrutura de VSL, o funil de VSL, ele é muito poderoso, tanto para vender para quem não te conhece, quanto para quem te conhece também, desde que você siga os passos que eu vou te mostrar dentro desse vídeo aqui. Ó, mas isso aqui não é mágica não, tá? Isso aqui é um modelo validado e estudado já por dezenas e dezenas de empreendedores ao redor do mundo. Se você usar esse modelo aqui, você tem grandes chances de fazer gerar resultados para o seu negócio, tá? Mas você tem que seguir os passos que eu vou te mostrar aqui. Não adianta você fazer de qualquer jeito, não, porque isso aqui é importante. Vendas é importante. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Vanessa, que ela diz que vendas é energia. Então, se você não transmite uma energia boa, dificilmente você vai conseguir vender. Matheus, explica para mim o que é uma VSL. Eu cheguei até esse ponto do vídeo e muitas vezes eu nem sei o que é. VSL vem de Video Sales Letter. E ele deriva, né, esse vídeo, ele deriva de uma coisa chamada carta de vendas, que a galera utilizava há muito tempo atrás. O que era uma carta de vendas? Era literalmente uma carta que as pessoas recebiam em casa com uma proposta para comprar algum produto. Então, imagina antes da internet, como que as pessoas faziam para vender? Se não tinha como fazer vídeo, se não tinha como fazer VSL, se não tinha como fazer página de vendas. Como é que as pessoas, as empresas, vendiam umas para as outras? Eles usavam esse sistema de cartas, disparava cartas para milhares ou milhões de pessoas e algumas pessoas se interessavam em comprar esse produto. Mas, para fazer essas pessoas comprarem, essa carta tinha que convencer a pessoa de que aquele produto era bom. Então, eles se especializaram em copy persuasiva, ou seja, escrita persuasiva. Então, naquele tempo, a galera escrevia as cartas contando para pessoas problemas, como resolver, método, mecanismo, urgência, escassez, mandava a carta para casa das pessoas, as pessoas liam as cartas e decidiam comprar o produto ou não. Agora, com o surgimento da internet, com o que a gente tem aqui hoje, fica muito mais simples, porque você não precisa comprar papel, mandar imprimir milhares ou milhões de cartas e sair distribuindo por aí via correios. Você pode simplesmente criar um vídeo ou uma página escrita ou em vídeo mesmo e distribuir isso para as pessoas através das redes sociais. E a VSL é uma evolução dessa carta de vendas. Então, é como se você pegasse aquele modelo escrito e transformasse ela em um vídeo, porque hoje as pessoas estão muito mais propensas a assistir vídeos do que ler as coisas. Então, o YouTube, por exemplo, está crescendo muito mais do que o sistema de blogs, porque as pessoas gostam mais de assistir do que ler, porque ler cansa, ler é difícil, não é todo mundo que gosta de leitura, mas assistir um videozinho, ainda mais com as animações, com as edições que a gente tem hoje em dia aqui, fica muito mais dinâmico, muito mais divertido de você assistir. Então você tem um poder de conversão muito maior. Mas a VSL vem dessa origem aqui, tá? Vem da origem das cartas de vendas, que já é utilizado há muito tempo. Matheus, por que as cartas de vendas funcionam? Por que as VSLs e as cartas de vendas funcionam? Primeiro, porque eles conscientizam as pessoas. Ou seja, muitas vezes as pessoas têm problemas. Todo mundo tem problema, eu tenho problema, você tem problemas. Mas as pessoas não estão cientes de que elas têm esses problemas. O que eu quero dizer com isso? Talvez a pessoa tenha um dente amarelo. A pessoa tá com um dente amarelo, mas ela nunca percebeu. E quando alguém chega e fala para essa pessoa que ela tem dente amarelo, ela vai começar a se olhar todos os dias no espelho e falar, caramba, eu tenho um dente amarelo. E ela vai buscar soluções para clarear esse dente. Talvez você tenha dor nas costas e você não saiba o motivo que você tem essa dor. Você não sabe
sabe se é por postura, você não sabe se é por a maneira como você trabalha, se você trabalha na mesma posição, se é problema fisiológico, ou seja, se é problema que você tem de nascença ou de genética, alguma coisa nesse sentido, você não sabe. Então, quando você faz uma consulta, quando você vê com algum médico, você descobre a origem do seu problema. A VSL e as cartas de vendas, elas têm como objetivo conscientizar as pessoas, mostrar para a pessoa que, ó, tem um problema aqui. Se você não resolver, ele pode se agravar cada vez mais. Segundo, ele conduz a pessoa para uma conclusão. Ou seja, tanto as cartas quanto os vídeos de vendas, eles tendem a levar a pessoa para uma conclusão que é: eu preciso resolver esse problema. Eu tenho que resolver porque senão vai piorar cada vez mais. Terceiro, eleva o nível de consciência das pessoas. Ou seja, como eu disse, muitas vezes as pessoas não sabem que tem problemas, ou elas sabem que tem problemas, mas não sabem das soluções que resolvem esses problemas. Ah, eu sei que eu tô gorda, mas qual que é a melhor maneira de eu emagrecer? É fazer academia? É fazer calistenia, é fazer natação, é correr, é fazer dieta? O que eu preciso fazer para emagrecer? Então, as VSLs e as cartas, elas conduzem a pessoa a uma conclusão de que o melhor método é esse, ou é aquele outro, ou o melhor método é esse que você está ensinando. Então, eles conduzem as pessoas para chegar numa conclusão no final. E por último, gera consideração de compra. Então, são os 4 objetivos aqui, ó. Conscientiza as pessoas, conduz para uma conclusão, eleva o nível de consciência das pessoas e gera uma consideração de compra. O que significa isso? Que no final da carta de vendas e da VSL, a pessoa tem que estar se perguntando: será que eu compro esse produto? Porque ela já entendeu que tem problemas, já entendeu que existem soluções e agora ela vai considerar, dentre essas soluções, qual que ela vai escolher para resolver o problema dela. Resumir aqui para você o que é uma VSL, como que funciona e por que ela funciona. Mas, Matheus, quais são os scripts que são usados nessas VSLs? Vou passar aqui um bem básico para você, depois eu vou te indicar um pouco mais avançado. Geralmente, para fazer um script de VSL bom, que funciona e que faz esse processo que eu te falei, de conduzir a pessoa para que no final ela decida comprar um produto ou não, você tem que seguir 4 passos, tá? Primeiro passo é o que a gente chama de hook, o que o Russell Brunson chama de hook, que é como se fosse um anzol, uma isca que você joga para a pessoa. Então, de alguma maneira, você tem que fazer a pessoa parar para prestar atenção no que você tem para ensinar. No começo desse vídeo eu te falei, vou te mostrar uma estrutura que te ensina a vender todos os dias. Se for isso que você quer, vender todos os dias, talvez eu tenha conseguido chamar a sua atenção. Então o primeiro passo é você criar uma isca, você jogar essa isca para ver se as pessoas fisgam, se você consegue pegar alguns peixes dentro desse mar que você está nadando. Então é você chamar a atenção da pessoa. A gente chama isso de hook, H-O-O-K. Segundo, depois que você chama a atenção da pessoa, você precisa trabalhar o emocional dela. Você tem que fazer ela entender o porquê que aquele problema que ela tem hoje, por mais que ele não seja grande, ele pode piorar no futuro, caso a pessoa não resolva. Se a pessoa tem um problema de saúde e não trata, a tendência é que esse problema vai piorando cada vez mais. Então você tem que fazer a pessoa entender isso e fazer a pessoa sentir a dor de que se ela não tratar isso no futuro vai ser um monstro gigantesco. Você precisa fazer ela sentir isso, porque emoção gera conversão. Sem emoção você não vai conseguir vender. Então, gere emoção nas pessoas. Terceiro passo dessa VSL, terceiro ponto que você tem que trabalhar é o racional e lógico. Então, você tem que fazer a pessoa entender que ela precisa resolver, qual é o mecanismo, qual é o método que vai utilizar para resolver esse problema dela. Se ela resolver, vai ficar tudo bem, ou pode ser que apareçam outros problemas. Tem que fazer ela entender o lógico. Geralmente, para infoprodutos ou para vendas online, a gente fala mais dos entregáveis nessa parte. Então, pô, você vai ter uma mentoria comigo, você vai ter uma call, você vai ter um encontro, a gente vai ter um grupo no WhatsApp, você vai receber 40 horas de conteúdo, você vai receber certificado, vai receber o pós-graduação, MEC, sei lá o quê. Então, nessa parte sim faz o racional e o lógico para a pessoa. Geralmente são os entregáveis. E por último, urgência. Você precisa fazer a pessoa entender que ela precisa resolver aquele problema naquele momento, porque se ela postergar, vai piorar. Seja o valor, seja a dor que ela tá sentindo, ou seja as consequências daquilo que ela não resolver. Tem que ser nessa sequência aqui, tá? Para você conduzir a pessoa, tem que ser nessa sequência. Hook, emocional, racional, lógico e por último, urgência. São os 4 passos. E se você quiser se aprofundar mais, eu fiz uma análise completa. Na verdade, eu disponibilizei uma aula da nossa formação em funis, que é o método LTV. Eu disponibilizei de graça aqui no YouTube. Somente essa aula você pode assistir, tá aqui no cardzinho. Se você apertar aqui, ou acho que é aqui, né? Desse lado aqui. Se você apertar aqui nesse cardzinho, você vai cair nessa aula. São 30 minutos de eu te mostrando e decupando uma estratégia de funil, de VSL, que já vendeu milhões de dólares na internet. Então, eu pego a estratégia e vou passando ponto a ponto com você, para você entender o que é feito em cada uma das partes. É uma estratégia em 10 passos. Eu te mostrei aqui uma de 4. Aquela de 10 é um pouquinho mais complexo. Deixa eu te mostrar aqui um funil de VSL. Legal, Matheus, eu entendi esse negócio aí, mas como é que eu vou fazer para implementar isso aqui no meu negócio, hein? Como é que eu vou fazer para rodar esse negócio para gerar vendas para mim todos os dias? Eu vou jogar na sua tela agora, tá um modelinho aqui, ó, de um dos funis que a gente usa de VSL. Geralmente é desse jeito aqui, tá? Então, tá aí na tua tela agora, esse aqui é o funil de VSL. Eu mostrei isso aqui na live 21, se eu não tô enganado que eu fiz. Você pode dar uma olhada aqui no card também. É uma aula que eu deixei
disponível também aqui no YouTube. É lá do nosso método LTV e também de quem é funileiro VIP tem acesso a essas aulas aqui. Pode dar uma olhada na descrição desse vídeo caso você queira conhecer mais desses produtos aqui. Então, esse é o funil de VSL e ele é responsável por fazer isso que eu falei para você, gerar vendas todos os dias, e é dentro desse funil que você vai usar aquelas estruturas que eu te mostrei aqui. Primeiro, você consegue escalar com um valor de ticket maior. Então, geralmente a galera vende produtinhos e-book, vídeo a, sei lá, R$47, R$50, R$27. Com esse funil de VSL aqui, você consegue vender até produtos de R$297, R$300. Converte público frio e quente, gera conexão com as pessoas e abre as portas para outros tipos de funis que você pode empilhar depois. Você pode engatar outros tipos de funis atrás desse daqui para continuar gerando resultados. Como é que funciona? Você vai levar as pessoas do WhatsApp, do YouTube, do blog, do e-mail, de anúncios no Instagram, Facebook ou qualquer outra plataforma, é isso que a gente chama de tráfego, para uma página de vendas, tá? O que acontece dentro dessa página de vendas? Vai ter um vídeo, que é a VSL com esse script que eu te mostrei. Geralmente a gente coloca delay, então a pessoa entra na página, só tem o vídeo. Não tem mais nada para ela fazer lá dentro. Então ela se obriga a assistir aquele vídeo. Os produtos, né, variam de R$97 a R$497. A pessoa comprando esse primeiro produto, a gente implementa um outro funil, que eu já falei disso aqui também em outras aulas, que é o Upsell 1 e Upsell 2, downsell caso você queira. E para quem não comprou, a gente faz ofertas via e-mail. Ou para quem comprou, a gente continua oferecendo outros produtos também. Dá um print aí nesse funil aqui, ó, que é o que você vai precisar implementar para gerar esses resultados todos os dias, tá? Então deixa eu recapitular aqui para você, ó, pra você entender certinho como você gerar vendas todos os dias. Esse funil de VSL converte público, esse funil de VSL converte público quente e público frio, os dois. Tanto as pessoas que já viram você, o seu negócio, o seu produto, quanto pessoas que nunca te viram antes. Mas você precisa seguir esse modelo que eu te falei. Se você for usar a VSL tradicional, você pode usar aqui, ó, hook emocional, racional lógico e urgência, ou se você quiser trabalhar um pouco mais, elaborar um pouco mais para gerar uma VSL mais persuasiva e mais conversiva, dá uma olhada no link aqui do cardzinho ou no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que eu ensino a VSL em 10 passos. Aí é um pouquinho mais complexo de você montar, mas ela tende a converter mais. Você precisa montar esse funil que eu te mostrei aqui e mandar tráfego, geralmente para uma página com esse vídeo, sem que a pessoa possa fazer mais nada dentro dessa página. Somente o vídeo, quando você faz a oferta, aí sim que aparece um botão e nesse botão você é redirecionado para comprar. Você pode implementar order bumps, upsells, downsells, recuperação de e-mail, recuperação de WhatsApp ou equipe de vendas, inclusive, para você potencializar os seus resultados e gerar mais vendas. Mas isso aqui já foi validado por milhares e milhões de pessoas, já rendeu milhões ou quem sabe bilhões de dólares em vendas ao redor do mundo. O que você precisa fazer é pegar, escrever, colocar em prática e testar os resultados. Chega de testar Frankenstein, bora testar algo que funciona, algo que já é validado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá uma olhada nos links aqui da descrição, tem o método LTV e o funileiro VIP, pode dar uma olhada aqui embaixo e eu espero ver você em um próximo vídeo também. Se você curtiu, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostinho, fique com Deus e eu vejo você no próximo vídeo. Grande abraço, até mais.